Bom, eu queria falar um pouco aqui sobre o que é trindade econômica. Eu vou falar rapidinho sobre isso e depois vou falar da ontológica, né? A trindade econômica é um termo que é usado na teologia para descrever o modo como Deus, o Deus Trino, se revelou no mundo, ou o modo como ele opera na sua criação. Porque quando a gente fala de trindade ontológica, a gente está falando aí de trindade da natureza de Deus nele, independente da criação. Tá? Então pense em Deus, na sua divindade. Se ele não criasse o mundo, não criasse criaturas para ele se revelar, ou coisa dessa natureza, ele seria trino, independente da sua criação. Então quando eu falo trindade ontológica, eu estou me referindo à dimensão eterna de Deus, os atributos eternos de Deus, como que a trindade opera dentro do ser de Deus. Né? Agora, quando a trindade opera na história da criação, quando Deus se descortina para as suas criaturas, nós chamamos isso de trindade econômica. E nessa dimensão econômica da trindade, nós discernimos a diferença entre Pai, Filho e Espírito Santo no modo como eles operam a salvação, a redenção, a criação, tudo aquilo que envolve o mundo temporal, ok? Então vamos falar um pouquinho de trindade econômica rapidamente, porque depois eu vou avançar mais sobre esse assunto, mas quando nós falamos de trindade econômica, pense nisso, pense que nós estamos falando do modo como Deus se revelou. Pensa num Deus que se ocultava eternamente e esse Deus criou um universo que pudesse conhecê-lo. Pensa assim, e esse Deus se descortina, se desvela, ele se exibe diante do mundo que ele criou, ok? Para Deus se exibir, ele precisa ter criaturas em condições de contemplar a sua exibição e de conhecê-lo. Sem isso, não existe revelação. A gente fala sempre de revelação a partir de Deus, né? Mas para Deus se revelar, é necessário que existam criaturas que tenham capacidade de compreender a revelação ou de se exporem à revelação e se maravilharem em algum nível. Né? Interessante lembrar que das criaturas que Deus o fez, a única criatura que tem essa condição, a condição de contemplar a beleza e se maravilhar com ela, é a criatura humana. Ok? Mas esse é um ponto importante. Importante por quê? Porque as concepções sobre Deus são variadas. Por exemplo, uma concepção muito comum, principalmente a partir da Idade Média, mas ela não era muito estranha no mundo pagão, em algum sentido, é o que nós chamamos de deísmo. Deísmo com a letra D, ok? Que é diferente de teísmo com T. O deísmo concebia a possibilidade real de Deus ter criado o mundo, isso não é um problema para um deísta, mas que Deus, ao criar o mundo, ele se ausenta do mundo. Ou, para ser mais preciso, ele cria um mundo fechado, a gente chama de universo fechado, ou é o naturalismo, né? A visão naturalista é a visão da physis. Physis em grego é natureza. De que o mundo natural foi criado por Deus como um universo fechado. Fechado em qual sentido? Que Deus estruturou a realidade com leis que lhe são inerentes e essas leis mantêm a realidade tão fechada em si mesma que ela dispensa a atuação direta de uma divindade. Tá? Então é como se algumas pessoas usam aquela velha analogia do relógio. Né? Deus criou o universo, deu corda no relógio e entregou o mundo a um funcionamento autômato. Né? E aí, claro, Deus não precisa estar presente no mundo que é regido por leis que não necessariamente exigem a presença permanente de Deus. Em contrapartida, você vai ver, por exemplo, homens como Calvino, que insistiam muito na noção de providência, né, de que Deus não era apenas, é uma frase clássica das Institutas, né, Deus não é apenas o Criador, mas ele também é o mantenedor, né, ou provedor da ordem cósmica. Isso muda completamente a nossa percepção da realidade, por exemplo. Né? Então, essa afirmação de Calvino é o que nós chamamos de uma tese ou de uma crença teísta, com T, né, sobre quem Deus é. Que Deus não é apenas o Criador, mas ele também é o sustentador da realidade. Os eventos chamados naturais só estão aí porque existe um Deus que ativamente mantém a ordem da criação funcionando e providencialmente disponibilizou graça para que o mundo que nós vivemos seja operado do modo que ele nos é apresentado. Isso muda tudo, muda porque de repente eu não olho para o mundo como um naturalista.
né? Como que o naturalista olha para o mundo? Ele olha para o mundo como um mundo que Deus é dispensável, um mundo em que as leis estão ali, mas você não precisa se maravilhar com nada, porque as coisas estão ali por uma função, às vezes, biológica, física e química. Então você não consegue, por exemplo, olhar para uma montanha e para o naturalista, se ele for um naturalista raiz, né, ele vai olhar para uma montanha e vai olhar para um poeta ou para um salmista se maravilhando com Deus diante de uma montanha e vai falar assim, que ingenuidade, né, que paixão infantil, que sensibilidade racional. Se um naturalista raiz se deparar com a poesia, ele vai dizer isso, né? Mas se um teísta, ele olha para a natureza, ele olha para a criação de Deus e se maravilha com a noção de que Deus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, como está escrito lá em Hebreus capítulo 1. É que a realidade como nós a conhecemos, ela se torna o que o próprio Calvino chamava de um teatrum gloriae Dei, um teatro da glória de Deus. Isso é extraordinário, porque de repente você perde o senso de que a gente vive num mundo fechado, em que Deus só manifesta a sua glória quando os milagres acontecem eventualmente. Então você só vai se maravilhar com Deus quando vê um coxo se andando, um cego vendo, mas você não consegue se maravilhar com água potável e reconhecer que isso aqui é um evento da graça, tanto quanto um coxo andar, né? Isso é muito sério, porque Paulo vai dizer que em tudo nós temos que dar graças, mas como você pode dar graças por tudo se você não reconhece que tudo é graça? Que tudo é fruto da dádiva, da providência. Então observem como que um pequeno ajuste na nossa percepção de Deus pode impactar o modo como a gente lida com a vida, como que a gente lida com questões ordinárias, com os bens que a gente desfruta, né? Com os benefícios que Deus nos concede, como é que, de repente, um cristão, quando reconhece que Deus é o provedor da realidade, ele consegue olhar para a realidade com gratidão, né? Com gratidão. Coisa que geralmente a idolatria, o deísmo, né, o politeísmo e outras abordagens sobre quem Deus é não nos permite, porque vendem um Deus ausente ou vendem um Deus que não é relacional. Isso é importante. Agora veja que interessante. Admitir que esse Deus é providencial, um Deus que provê a realidade, é admitir o que está escrito em Gênesis sobre esse Deus. Né? Um Deus que olha para o mundo, para uma realidade que existia, mas uma realidade caótica, que para as criaturas de Deus, né? E eu gostaria de citar aqui um livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva, né, de John Alton. É um livro muito interessante, apesar de ser polêmico em vários pontos, que muita gente acha polêmico, mas eu acho que o John Alton fez um trabalho interessante em termos da literatura do mundo antigo, em descrever, por exemplo, que a Bíblia, Gênesis, não é um livro preocupado em narrar a origem material da realidade. Até porque preocupação com a origem material nem existia na época que Gênesis foi escrito. Essa é uma preocupação científica, moderna, materialista, naturalista. Naquela época sequer havia essas categorias, sequer havia essa inquietação, né? Gênesis foi escrito não com a preocupação de mostrar um universo sendo criado do nada, apesar de que a gente tenha essa sensação ao ler o texto, né? Não, ao contrário, o texto diz que havia alguma coisa. A terra era sem forma e vazia, havia um caos, uma desordem, então tinha alguma coisa lá. O que é surpreendente, de acordo com Alton, é que Deus, pela palavra, começa a colocar ordem numa realidade caótica. Na verdade, não se pode nem chamar de realidade, existe algo lá. Mas a realidade só se torna real, no sentido literal do termo, quando o próprio Deus coloca ordem no caos. E como ele faz isso? Nomeando as coisas, dizendo a sua palavra sobre as coisas, né? E as coisas começam a assumir sentido. Agora observem de novo como a visão cristã ou bíblica sobre quem Deus é altera a nossa visão da realidade. No mundo antigo, pessoal, havia uma concepção de Deus, de divindades que eram ligadas ao caos. E havia concepções de divindades ligadas à ordem. Isso era muito comum. E que o mundo como nós o conhecemos é fruto da colisão ou de algum conflito entre essas duas divindades. Por isso que nós olhamos para o mundo e nós encontramos ordem e caos. Essa era uma explicação do mundo pagão, né? Mas a explicação bíblica é que existe um Deus que colocou ordem no mundo pelos seus decretos. Pense no Jardim do Éden, na criação, como um cenário de um reino, ok? Deus, o Pai, é o grande regente da criação. E como rei, ele está regendo a realidade
pelos seus decretos reais. É bem a visão do rei organizando o reino pelas suas palavras. Então, cada decreto divino vai colocando suas criaturas nos devidos lugares dentro dessa realidade que ele estabeleceu. E cada criatura assume um papel específico mediante a palavra do Criador. Por isso ele diz, produz a terra, produz a ave, e quando ele fala para o homem, ele dá uma ordem explícita sobre quem é essa criatura. Façamos o homem, Adam, no hebraico, humanidade, não é no sentido de homem macho, porque seria outro termo em hebraico, mas é Deus falando, façamos Adam, façamos a humanidade, a nossa imagem e a nossa semelhança. E curiosamente, dentro da narrativa de Gênesis, e eu, de novo, não quero ser anacrônico, acho pouco provável que os leitores de Gênesis chegariam a essa conclusão, que eu vou chegar agora, e nós só conseguimos fazer isso porque temos uma leitura privilegiada sobre a revelação do Antigo Testamento, a partir da revelação de Jesus. Mas para mim parece óbvio hoje, a gente olhando para o Antigo Testamento, o uso de alguns verbos no texto da Bíblia hebraica. Por exemplo, quando Deus olha para Adão, e chama ele de Adão. O tempo inteiro Deus chama Adão, que era o único homem que tinha ali, a única criatura, imagem dele, de Adão, e de repente quando ele faz a mulher, aí é a primeira vez no texto bíblico que é introduzido uma expressão específica para identificar o sexo masculino e uma expressão específica para identificar o sexo feminino, que é o termo ish e o termo ishá, que são os dois verbos, as duas palavras hebraicas aí. É curioso porque o que você tem antes? Você tem humanidade, mas de repente a humanidade se desdobra em dois papéis, E os dois são Adão, são derivações de Adão, E Adão é Ish Veishá. O texto é muito claro. Fez Deus o homem, homem e mulher os fez, os criou. Então observe, Ish e Ishá é Adão e Adão é Ish Veishá, Ou seja, Adão é uma comunidade. E o que é curioso é porque Deus olha para Adão sozinho e fala, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora. Eu sempre levanto essa pergunta sobre qual era o critério que Deus utilizou para ver que havia um problema na solidão de Adão. Ele tinha que ter um critério. Ele tinha que ter um critério, porque se o tempo inteiro ele está dizendo, e viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, cada dia da criação, e de repente ele olha para a solidão de Adão e fala, não é bom. Observe que o único momento no ato criativo que Deus disse que alguma coisa não estava boa, foi quando ele percebeu a solitude ou a solidão de Adão. E é curioso isso porque a gente precisa se perguntar, mas qual foi o critério? Gente, o critério foi o próprio Deus que falou no plural, façamos. Deus é comunidade, essa é uma frase famosa de Agostinho. Deus é comunidade. Se Deus é comunidade, não faz sentido um ser à sua imagem e semelhança que não é comunitário. A criação da mulher, é derivado de Adão, e eu, de novo, não estou falando que foi derivado de homem, você não pode chamar, isso é curioso, porque você não pode falar assim, Igor, Adão era homem. A gente não pode usar essa categoria para Adão antes da introdução da Ishá. Você não pode falar que existe o Ish sem a Ishá. Para você falar que havia uma identidade específica em Adão antes de Eva, não faz sentido, porque você precisa introduzir um diferente para você distinguir o outro. Então o que você tem é Adão, você tem uma humanidade, é homem. Não dá para falar isso. Você não tem mulher para dizer isso ainda, você não pode ser anacrônico. Você só pode falar isso depois que a mulher é introduzida no drama da criação. Quando a mulher é introduzida, a Ishá é introduzida, a gente consegue discernir o Ish. Isso daria um pano para a manga, por exemplo, uma teologia sobre identidade masculina e feminina. Porque, na verdade, muita gente escuta esse texto dizendo assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não é bom que o homem esteja só. Quantas pessoas leem essa frase? Não é bom que o homem esteja só, fica pensando assim, o homem, o macho é tão solitário que Deus até criou a fêmea para ser sua companheira. Não faz sentido, porque de acordo com o texto bíblico, não é o Ish que está solitário. Quem está solitário é Adão, a humanidade que está solitária, representada nele. E Deus resolve a solidão da humanidade criando um diferente ao mesmo tempo que é igual. Observe que isso não é estranho, essa noção de que, como é que é, Igor? Da mesma natureza, porém distintos? Ora, não é exatamente essa terminologia que Atanásio usa para descrever sobre a divindade?
que existe uma única natureza na divindade, entretanto, existe uma diversidade de pessoas e funções dentro da divindade, isso não é estranho na linguagem teológica, como também não é estranho na linguagem bíblica, quando Deus forja a sua primeira criatura, a criatura humana, que é a imagem dele. Então parece óbvio, na medida que nós vamos ler, que Deus está fazendo tudo numa dinâmica comunitária. Você vai lendo a escritura inteira, de Adão são famílias, tribos, civilizações, comunidades, mais tarde a igreja. O tempo inteiro Deus opera no meio do seu povo numa relação comunitária, porque ele é a comunidade. Agora observe, em contrapartida, no mundo pagão, se no mundo semita o monoteísmo está sendo lá afirmado, mas é um Deus que é comunidade, no mundo pagão existe aí o risco da explosão de diversidade, né, em que você valoriza particularidades, mas ignora unidade. Tá? Isso é um outro problema. A gente tem desdobramentos sociais disso que a gente pode conversar mais para frente. Bom, eu quero terminar esse primeiro bloco apenas afirmando isso, que nós estamos lidando agora aqui com o monoteísmo bíblico. A concepção de Deus nas Escrituras é de que existe um único Deus. Se existe um único Deus, todos os poderes do mundo presente precisam ser relativos a Ele. Escute isso. Deus é absoluto e tudo é relativo a Ele. Nada pode ser absolutizado no lugar de Deus. Nada. Nenhuma criatura pode tomar a posição de criatura absoluta. Então, aí você fala, somente criatura? Vamos um pouco mais longe. Criatura, gente, é tudo aquilo que está no horizonte da criação de Deus, aquilo que a gente chama de horizonte temporal da realidade. A gente tem várias dimensões hoje, ou entidades, ou entes, vamos dizer assim, né? A gente tem, claro, a natureza, a gente tem aí, a gente tem, por exemplo, o mundo da matéria física, a gente tem os fenômenos físicos, fenômenos energéticos, químicos, bioquímicos, beleza. No nível material isso é bem óbvio, mas na medida que a sociedade humana vai se tornando complexa, a gente começa a perceber outras dimensões ou outros entes. Por exemplo, o campo da economia, o campo das artes. A gente vai percebendo uma série de fenômenos distintos e que a gente percebe que tem uma identidade específica. Todas as vezes que esses entes ou essas dimensões da realidade, elas assumem um papel absoluto ou preponderante na vida humana, nós temos um termo bíblico para isso. Nós chamamos isso de idolatria, que é transformar a criatura em criador. Usando a linguagem que eu citei agora há pouco, transformando o que é relativo em absoluto. Olha que interessante, quando eu digo que Deus é absoluto e tudo mais é relativo a Ele, eu não estou ignorando que existem coisas relativas. Eu só estou colocando as coisas relativas no seu lugar. Qual o lugar das coisas relativas? Obviamente, relativas. Ou seja, elas não podem ser absolutas. Tá, e o que significa isso em termos práticos? Em termos práticos, significa se eu quero entender algum aspecto da criação que é relativo, eu preciso entender o papel dessa coisa em relação, porque ele é relativo, em relação àquele que é absoluto. Então só Deus pode dizer para cada criatura no seu mundo o que elas são. Só Deus pode fazer isso. Foi o que ele fez em Gênesis. Deus está dando nome às coisas. Deus está dando a vocação das coisas. Então, toda coisa que é relativa, que quer procurar identidade, ou a gente afirmar a identidade de qualquer criatura, independente de Deus, a gente corre um grande risco de tornar essas coisas absolutas. Isso vira idolatria. Por que você acha que tem pessoas que se devotam ao dinheiro, ao poder, às artes, ao sexo, né, ou algum fenômeno natural, à ciência? Né, porque simplesmente colocaram essas coisas como absolutas. Quiseram atribuir sentido às coisas, independente daquele que dá sentido às coisas. Independente daquele que é absoluto sobre todas as coisas. Né? Por isso que eu acho que tem uma coisa em Agostinho que é muito legal. Agostinho saca que a percepção dele de Deus afeta a percepção dele da realidade. Se ele não reconhecer Deus como o objeto último e primário do amor humano, todos os outros amores humanos começam a sofrer comprometimento em algum nível. Ele chamava isso de ordo amores, a ordem do amor. Se eu não amo a Deus como ser absoluto, eu vou tornar alguma coisa amável no lugar de Deus e aí começa uma desordem na ordem do amor na criação dele. Então quero fechar esse bloco falando sobre isso, de que o monoteísmo altera a nossa visão da realidade. A percepção bíblica de quem Deus é altera a nossa visão de mundo. Se você abraça a idolatria, isso também vai afetar a sua visão da realidade. É o que está no Salmo 115.
né? Tem olhos, mas não veem, tem bocas, mas não falam, mas se tornam semelhantes a eles os que os fazem e os que nele creem, né? Porque não tem jeito, você se torna imagem e semelhança daquilo que você se devota.